Queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês a história de um homem de Deus que é talvez um dos grandes heróis da Bíblia. E esse irmão foi um grande profeta do Antigo Testamento, tão importante, que é considerado por muitos estudiosos como o principal dos profetas. Isso ganha até uma certa confirmação se nós nos lembrarmos da transfiguração de Jesus, quando o Senhor levou alguns discípulos com ele ao monte, e ali no monte ele se transfigurou, e a glória do Senhor resplandeceu, e ali ficou evidente para os olhos daqueles apóstolos assustados, quem é Jesus, o Deus eterno feito homem? Ali apareceram conversando com Jesus naquele que eu considero naquele momento, que é como se alguém abrisse a cortina da eternidade e nos deixasse dar uma espiadinha lá dentro. Nós encontramos Jesus conversando com Moisés e conversando com o profeta Elias. E eu gostaria de conversar com os irmãos, primeiramente com base num texto que não é o texto da nossa meditação de hoje, mas eu queria que você visse comigo Tiago capítulo 5, a primeira metade do versículo 17. Esse é um pressuposto que eu queria colocar para que nós possamos estudar um pouquinho um episódio importante da vida de Elias e que eu espero que o Senhor use para trabalhar conosco nesta noite. Diz assim: Elias era humano como nós. Elias era humano como eu, ele era humano como você. Às vezes a gente tem o hábito de olhar para outras pessoas e a gente talvez viva um pouquinho daquela experiência que alguém já disse, que como são virtuosas as pessoas que nós só conhecemos de longe. Quando nós conhecemos e andamos mais de perto com as pessoas e nós começamos a perceber a humanidade das pessoas e nós começamos a perceber os defeitos das pessoas, às vezes algumas pessoas se decepcionam com os líderes à medida que começam a andar mais perto. Mas há uma coisa inescapável: o ser humano, você de perto, sempre vai ter uma surpresinha. Sempre você vai perceber alguma coisa. Irmãos, eu quero chamar a atenção para esse fato de Elias ser como você e eu, ser um homem como nós, porque se a gente olhar um pouquinho para a história de Elias, e eu quero gastar alguns minutinhos olhando com vocês quem era Elias. Elias não era qualquer um. Se você pegar ali a partir de 1 Reis, no capítulo 17, se você for folheando a sua Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, que Elias é usado por Deus para dar um recado muito duro contra o rei Acabe, e é ameaçado pelo rei Acabe e recebe de Deus a ordem para que ele vá se esconder à beira de um riacho, e ali, pasmem, Elias é alimentado por um longo tempo por corvos. Provavelmente não era urubu, né? Eu acho que o Elias era humano como nós, ele ia ter o estômago meio sensível. Mas os pássaros traziam alimentos. Se fosse urubu, acho que também a fome é tanta. Na beira do riacho, ele viveu ali durante um bom tempo, até que o riacho secou. Porque havia uma profecia que Deus entregava por meio dele a Acabe, que não choveria sobre a terra até que Elias dissesse que ia chover. E ali o ribeiro seca, e então Elias vai agora para Sarepta, onde tinha uma viúva, e ali Deus novamente opera por intermédio de Elias. E coloque-se você no lugar de Elias. Deus, por seu intermédio, providencia que aquela viúva tenha farinha sem se esgotar, tenha azeite sem se esgotar, não apenas para se alimentar, mas também para poder até comercializar e ganhar alguma coisa como subsistir. Um pouquinho mais adiante você vai encontrar que o filho dessa viúva adoece gravemente e morre.
E você vai encontrar Elias sendo um instrumento de Deus e esse menino sendo ressuscitado pelo ministério de Elias. Vocês estão entendendo? Eu estou querendo fazer para nós um quadro de quem é esse homem Elias, um homem como nós, mas um homem que experimentou coisas que nós nunca vamos provavelmente experimentar nessa dimensão. E agora, depois de 3 anos de seca, Deus manda Elias de novo ao encontro de Acabe, e aqui no capítulo 18 acontece um embate incrível entre Elias e 450 profetas de Baal. Baal era uma divindade pagã. Israel havia abandonado por completo o culto a Deus, a ponto de que os profetas de Deus eram perseguidos e tinham que ficar escondidos em cavernas, alimentados por alguém, para poderem sobreviver, porque do contrário seriam mortos. E nesse contexto, numa fome tremenda, Israel passando uma dificuldade enorme, Elias comparece perante Acabe e fala: Acabe, chame todo o povo, inclusive os profetas lá do Baal. E ali diante daqueles profetas de Baal e de todo o povo acontece aquela história conhecidíssima de Elias, em que ele desafia os profetas de Baal e digam: se já que Baal é Deus, vocês ofereçam aí um sacrifício para ele. E agora então vocês peçam ao seu Deus que consuma esse sacrifício, que mande fogo para vocês. E por longas horas, aqueles 450 homens desesperados procuram obter alguma resposta de um ídolo morto e não recebem. Até que então, Elias ora ao Senhor e diz às Escrituras que Elias remontou ali o altar de Deus, ofereceu o sacrifício e em cima desse sacrifício jogou baldes e baldes d'água e que Deus respondeu com um fogo que não só consumiu o holocausto, mas consumiu também o altar e a água. Uma resposta contundente de Deus. De tal forma que, conta as Escrituras, que o povo então caiu de joelhos e clamava: só o Senhor é Deus. E aí, Elias comete aquilo que hoje em dia seria condenado, mas naquelas épocas parece que existia isso. E ali aqueles 450 profetas de Baal foram exterminados. Se coloque você no lugar de Elias. Qual a sua expectativa agora? Durante 3 anos você viu o seu povo passar fome, passar necessidades, sem chuva. E agora você, perante Deus, oferece um sacrifício e Deus responde a sua oração perante toda aquela multidão. E ali aquele sacrifício é consumido de uma forma tão dramática, e agora todos aqueles profetas daquele Deus pagão são justiçados. O que você esperaria no lugar de Elias? Eu fico imaginando que deve ter passado pelo coração do profeta Elias, e falar: agora o rei Acabe acho que vai cair a ficha dele. Agora acho que ele vai entender que só o Senhor é Deus, e esse povo vai voltar para o Senhor. Quem sabe essa rainha Jezabel, que é uma megera, finalmente vão cair as escamas dos olhos dela, e ela vai entender que o Senhor é Deus. Mas qual é o recado que ele recebe? Então vamos para o nosso texto de hoje. Dentro desse contexto, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 1. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Reação de Elias? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando por um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo
tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz perguntou-lhe: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Resposta do Senhor. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. E aí então Deus dá uma série de incumbências a Elias. Queridos, o que eu queria olhar para este irmão Elias, no momento em que ele teve o que eu estou chamando aqui de um momento ai de mim. Você já teve um momento ai de mim? Sabe, agora está na moda, né? A gente fala da sofrência. Está um momento de sofrência. Você já teve algum momento em que você ficou se sentindo a última bolacha do pacotinho? Algum momento em que você ficou olhando para Deus e dizendo: Deus, eu tenho tentado andar direito, eu tenho tentado fazer as coisas direito, Senhor. O Senhor testemunha disso, o Senhor me conhece, o Senhor conhece meu coração, mas olha o que está acontecendo comigo, olha como é que está a minha vida, olha as dificuldades, olha as lutas. Já aconteceu com você ou foi só comigo? Será que eu estou sozinho? Acho que não. Todos nós somos humanos e o irmão Elias era de carne e osso como você e eu. E o irmão Elias experimentou, num determinado momento da sua vida, ao ser ameaçado, ele experimentou duas coisas terríveis de se experimentar, e que são coisas mortais: medo e desesperança. Eu não sei a vida de cada um, eu não sei qual a experiência de cada um, mas eu creio que é bem possível que nesse momento alguém aqui esteja passando por um momento de medo e desesperança. É bem possível que você tenha passado recentemente, e é bem possível que cada um de nós ainda vai enfrentar algum momento assim. E eu gostaria de tentar aprender um pouquinho com a experiência de Elias, para ver se nós podemos tirar para o nosso coração algumas lições que nós possamos aplicar para vivermos para a glória de Deus. Vamos tentar fazer um diagnóstico. É mais fácil falar da vida dos outros do que da nossa. O que será que fez com que Elias perdesse o pé, perdesse o controle? Vocês concordam que Elias estava descontrolado? Pensem bem, um homem que experimentou as coisas que ele experimentou, que viveu as coisas que ele viveu, que foi instrumento para que Deus fizesse as coisas que fez. Como é que pode, você não fica meio assim, mas como é que pode um homem desse cair dessa forma? Recentemente,
nós vimos uma frase colocada. De vez em quando o Facebook presta para alguma coisa. Alguém tinha posto uma frase interessante dizendo assim: quando você tenta controlar alguma coisa que é incontrolável, você acaba perdendo o controle. Você já percebeu o quanto nós tentamos ter controle da vida? Você já percebeu o quanto nós queremos ter todas as coisas nas nossas mãos, como um daqueles maestros de marionete, que puxa a cordinha, o marionete levanta o bracinho, abaixa o bracinho, dança, e nós pensamos que a vida é isso. E nós nos iludimos de que a vida é isso. E andamos mentindo para nós mesmos o tempo todo de que a vida é isso. Até que, de repente, a vida põe a mãozinha na cintura e fala para nós: sou assim não. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. A vida não é assim. As coisas não vão acontecer na hora que você quer, do jeito que você quer e muito menos do jeito que você imaginou que iam acontecer. Eu ouso imaginar que Elias, quando teve todo aquele episódio com os profetas de Baal, imaginou um povo convertido e voltando para o Senhor em massa. E, no entanto, o que ele colheu? Ameaça. E se, lá no começo da história de Elias, quando nós lemos, ele foi instruído por Deus: agora você vá agora se esconder, porque eu não quero que eles encontrem você. Agora ele não teve ordem nenhuma para fugir, ele fugiu porque teve medo. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, com a certeza de que Deus responderia à oração dele com fogo, teve medo. Teve medo por quê? Será que no coração de Elias, Deus ficou menor? Sabe, eu acho engraçada aquela brincadeira que o pessoal faz quando vai para Paris. Todo mundo que vai para Paris, eu nunca fui, mas um dia acho que eu vou ter que fazer isso também. Tem que arrumar dinheiro para ir para lá para fazer isso. Você fica meio longe da Torre Eiffel e faz assim com o seu dedinho e alguém tira a foto e parece que você está segurando a Torre Eiffel. Já viu essa brincadeira, né? Quando não é a Torre Eiffel é outra coisa. O que acontece? Por que a Torre Eiffel ficou pequenininha? Questão de perspectiva, né? Questão de perspectiva. Eu me lembro de estar uma vez conversando com uma pessoa que estava passando por um momento difícil na vida, e nós estávamos com uma câmera fotográfica, começamos a brincar com a câmera fotográfica, falei: então, suba aí num banquinho e tire a foto de mim aí de cima para baixo. Agora deita no chão e tira de baixo para cima. E daí o que aconteceu? Na foto tirada de baixo para cima, gente, eu fiquei até alto. Fiquei grandão, maior gigantão. Quando ele tirou a foto de cima para baixo, eu fiquei mais eu mesmo. Tampinha, zerado, né? E eu estava comentando com esse irmão, falou: olha, irmão, assim é a vida. Depende da perspectiva de onde você olha as coisas, elas ficam grandes ou pequenas. Quando um avião passa lá no céu, ele é pequenininho. Quando ele está aqui pertinho de mim, ele é gigantesco. O problema é quando nós perdemos a perspectiva do Deus a quem nós servimos. Quando nós nos esquecemos de quem Deus é. Quando nós começamos a achar que fomos nós que fizemos as coisas. Quando nós começamos a achar que fomos nós que conseguimos, ou que vamos conseguir, o que deveríamos conseguir, o que deveríamos fazer. Quando a gente deixa de ter a perspectiva de quem está no controle, a gente perde o pé, perde a paz, perde a coragem, perde a perspectiva de Deus, deixa de ver quem Deus é e começa a olhar para as circunstâncias e começa a olhar para nós mesmos. Eu gosto de dizer que a luta de Davi com Golias foi uma luta desigual, injusta, porque Golias não tinha a menor chance. Mas quem estava olhando de fora dizia que Davi não tinha a menor chance, porque eles estavam olhando as coisas da perspectiva do mundo. No entanto, Davi entendeu que ele estava ali em nome de Deus e pôde ousar. Agora, olhando para o que aconteceu com Elias, nós lemos agora, tem alguns aspectos que o irmão teve,
que me chamam a atenção para algumas coisas que eu queria enumerar para vocês. E talvez se a gente aprender essas coisas, a gente fique um pouquinho mais protegido de ter esses momentos ai de mim. Primeira coisa que nós temos que tomar conhecimento: ninguém é forte o suficiente. Você está bem hoje? Olha, detesto ser portador de más notícias, mas não pense muito de você não, porque você é fraquinho, fraquinho. Não pense muito de você, porque basta bater um ventinho um pouquinho maior, que você já vai se encolher inteirinho. Não pense demais de você, entenda que nenhum de nós é suficiente. O irmão Elias era um homem como nós, frágil como nós. Deus fez coisas grandiosas por intermédio dele e com ele, mas foi Deus quem fez. E Elias perdeu essa perspectiva. E talvez se a gente começar a se considerar forte o suficiente, a gente acabe baixando a guarda e permitindo que o momento ai de mim chegue. Segunda coisa, vocês viram a oração de Elias? Pai, Deus me leva, quero morrer. Né? Ele teve um momento de desespero, de perder a vontade de viver. E graças a Deus, Deus não responde todas as nossas orações na medida que nós pedimos. Já imaginaram se tivesse caído aquele raio que você pediu na cabeça do seu vizinho? Né? Você já imaginou se Deus fizesse realmente na medida que nós pedimos? Porque nós não sabemos o que nós pedimos. Nós pedimos porque o nosso coração está em polvorosa. E quando você ora em desespero, você muitas vezes despeja diante do altar de Deus um coração cheio de angústia, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa. Mas eu queria dizer para você uma coisa, irmão. Deus não fica escandalizado com você. Quando você chega para Ele e despeja esse coração, Ele não fica lá no céu e fala, como que esse camarada me fala uma coisa dessa? Como que vai passar uma coisa dessa? Ele já sabe o que está passando no seu coração. Ele já sabe quem você é. Você é que não sabia. Você é que não tinha se tocado de como você é frágil e de como você é fraco. Então, quando tiver esses episódios em que você chegar e falar diante de Deus alguma coisa da qual depois você vai se envergonhar, primeiro, a graça de Deus é tanto que Ele não vai te atender quando você pedir besteira. E segundo, Ele não ficou escandalizado com você e não deixou de te amar. Não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos do que Ele te ama. Terceira coisa, quando Deus chama Elias às falas. Falou, bom, Elias, e aí? O que você está fazendo aí, Elias? O que o Elias fez? Para mim, eu fico imaginando, você chega Deus diante de Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aí? Não era falar, Senhor, é verdade, eu não devia estar aqui, eu devia estar lá trabalhando, o Senhor me mandou. Mas o que ele fez? Senhor, eu sou um único, eu tenho sido fiel, eu tenho feito a maior parte, só sobrou eu, Senhor. Mimimi. Com todo respeito ao grande profeta Elias. Todos nós temos os nossos momentos mimimi. Choradeira. Enumerar diante de Deus as nossas virtudes não vai impressionar Ele. Falar diante de Deus o que nós temos feito e como o mundo é mau, não vai impressionar, não vai mudar. Uma quarta coisa, Elias estava numa situação tal, quando estava ali dormindo embaixo daquela árvore, tão deprimido. Vocês repararam o que o anjo fez? A palavra fala de uma maneira num português mais polido, que tocou nele. Mas na verdade, me dá a impressão que Deus mandou o anjo cutucar Elias. Às vezes, quando nós estamos nessa situação, nos sentindo tão para baixo, tão ai de mim, você precisa tomar um cutucão. E muitas vezes,
Deus usa irmãos para ser o anjo da hora, o anjo da vez. Mesmo irmãos falhos como eu, às vezes a gente pode ser um anjo de Deus, um instrumento de Deus para cutucar você. E às vezes a gente se ofende quando a gente está no nosso momento ai de mim, e vem alguém tentando consolar, ou vem alguém tentando levantar a gente, ou vem alguém tentando chamar a gente para levantar. A gente fica magoadinho. É necessário muitas vezes, e você tem que estar alerta que Deus pode usar pessoas para cutucar você. Você que tem mania de cutucar os outros, isso é uma palavra figurada. Né? Não vai sair quebrando costela de irmão por aí. Né? A ideia é como é que se levanta alguém. Claro que há jeitos e jeitos de cutucar, você concorda? Há jeitos e jeitos. Você pode cutucar alguém dando um chute de bico de aço na costela do irmão, ou você pode sacudir ele gentilmente e falar, irmão, acorda aí, vamos lá. Como nós precisamos de sabedoria para lidar com quem está machucado. E como nós precisamos de sabedoria para nos deixar despertar dos momentos ai de mim. Quinta coisa, que o anjo fez. Elias, levante-se, coma e beba. 3 coisas. Primeiro, levante-se. Não fique jogando pozinho para cima e se sentindo coitado e cultivando a fossa. Mas se deixe despertar por quem te cutuca. Se deixe consolar. Se deixe levantar. Se deixe estimular. Levante, continue, toca a vida. Coma. A palavra é muito clara de quem é o pão da vida. Quanto pior a gente está, quanto mais para baixo a gente está, menos vontade de ler a palavra a gente tem. Irmãos, talvez às vezes a gente precisa de alguém que nos cutuque e nos lembre que nós precisamos comer, que nós precisamos da palavra, que nós precisamos ouvir, que nós precisamos ler. Nós precisamos da comunhão dos irmãos. Não fuja da comunhão dos irmãos quando você estiver dolorido, porque é quando você mais precisa dos irmãos. A água, Jesus foi muito claro quando ele falou do Espírito Santo, aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Irmão, coma da palavra de Deus, alimente-se de Jesus, beba da água do Espírito Santo, deixe que Deus haja. Quando você é fraco, é que o Espírito de Deus vai ser mais forte em você e vai fazer a sua obra em você. Penúltima coisa, quando Elias é chamado à porta da caverna, Deus faz passar perante Elias a sua glória. É talvez para mim um dos textos mais arrepiantes das Escrituras, essa descrição de todo aquele poder e aquele barulho e aquela coisa assustadora, mas Deus não se encontrava naquelas coisas. Mas Deus se manifesta a Elias como uma voz suave. Deus fala conosco suavemente, Deus cochicha no nosso coração. Não espere que Deus vá fazer sinais pirotécnicos para que você possa voltar para Ele. Mas ouça a voz mansa e doce, como diz o hino, mansa e suave no seu coração. Deixe Deus falar, mas se submeta a ver a glória de Deus. Porque quando você vê de novo a glória de Deus, quando você enxerga de novo a grandeza de Deus e quem Deus é, você torna a colocar o mundo em perspectiva. Porque então aí Deus não está mais lá longe e você não está olhando para Ele de perto. Mas você vai ver Ele de perto e vai ver a glória dEle. E aí, aquelas coisas que estão parecendo tão grandes agora, vão ser comparadas ao Deus absoluto, eterno, autoexistente, glorioso, que pode todas as coisas, que está sobre todas as coisas,
causa primeira. Exponha-se à glória de Deus. Deixe a glória de Deus resplandecer diante dos seus olhos. E por último, meus queridos, tudo o que eu estou falando pode dar a impressão que a gente deveria ficar num grande momento de contemplação, só olhando para a glória do Senhor, alimentando-se da palavra, bebendo da água do Espírito, parar com a reclamação. Mas tem uma coisa que Deus mandou Elias fazer: volte pelo caminho de onde você veio. E agora então você pega e faça isso, faça aquilo, mas aquele outro, e deu uma porção de missões para Elias. Irmão, você quer sarar? Enrole as mangas. Esqueça um pouquinho. Gosto muito de uma frase que diz assim, que eu estava sofrendo com a minha dor, mas meu amigo precisou de mim, eu guardei a minha dor e fui cuidar dele. Talvez uma das coisas que faz com que a comunidade da Igreja de Jesus Cristo seja tão terapêutica é justamente a possibilidade da mutualidade, aquilo que as Escrituras chamam de uns aos outros. Estar perto, andar, um sorriso, um abraço, uma palavra de oração. Às vezes você não sabe o bem que você fez para alguém, mas a pessoa sabe o bem que recebeu. Se sujeite a ser instrumento de Deus, porque na medida em que você voltar para querer servir o Senhor com todo o seu coração, Deus vai ter a oportunidade de trabalhar mais ainda no seu coração, e mostrar mais da sua glória, e te alimentar mais do pão da vida, te dar mais de beber da água da vida. Você não vai ter tempo, não vai ter cabeça para pensar em ai de mim. E o seu Deus vai começar a ter de novo no seu coração a dimensão apropriada. Portanto, meus queridos, vamos aprender com o irmão Elias. Vamos aprender com esse homem de Deus, que sofreu um revés, um momento terrível, mesmo na vitória. Que sofreu um momento horroroso, a ponto de chegar a pedir a Deus que o levasse. Mas que foi restaurado pelo Senhor, porque se permitiu despertar, porque se alimentou, porque bebeu, porque obedeceu, porque viu a glória de Deus. O restante da história de Elias, irmãos, continua mais um pouquinho, ele faz muita outra coisa, mas ela termina quando um carro de fogo o separa do seu companheiro Eliseu, e a seguir ele é levantado aos céus num redemoinho. Um irmão que não precisou experimentar a morte, andou com Deus de uma tal forma que Deus o tomou para si, sem que ele precisasse experimentar a morte. Mas para isso, primeiro talvez foi necessário que Elias se sujeitasse ao que Deus tinha para fazer com ele naquele momento ai de mim. Meus queridos, se temos um momento ai de mim, vamos tratar dele. Vamos procurar manter em perspectiva quem nós somos diante do Deus Altíssimo, a glória do Deus Altíssimo, para que nós não entremos nesse momento, mas se nós entrarmos, vamos nos deixar tratar e deixar que o Senhor produza em nós fruto que glorifique o seu nome, porque afinal de contas, é disso que se trata a nossa vida, é viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe assim. Queria orar com vocês, irmãos. Nosso Pai, quem somos nós, ó Deus? Quem somos nós diante da Tua glória, diante da Tua grandeza? Quem somos nós, Senhor, diante dos desafios da vida? Nós dependemos por inteiro do Senhor. Nós não somos capazes, nós não somos suficientes e dependemos inteiramente da Tua bondade e da Tua misericórdia. Por isso, nosso Deus, em nome de Jesus agora, nós clamamos que o Teu Santo Espírito aplique o nosso coração à palavra exposta da maneira como o Senhor queria originalmente que ela chegasse aos nossos corações. Que o Senhor
conserte, ó Deus, os nossos corações. Que o Senhor corrija a nossa perspectiva do Senhor. E que o Senhor nos leve mais perto para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.